Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Ana Li. E vamos ver o que nós vamos ver na aula de hoje? Então hoje nós vamos ter o nosso objetivo resolver problemas que envolvam a divisão de números naturais utilizando estratégias pessoais ou algoritmos padronizados. Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje. E para nós começarmos, a professora trouxe aqui uma situação para a gente pensar um pouquinho. Então eu quero que vocês me ajudem aí em casa. Observem aí na telinha de vocês. Se temos 120 figurinhas para colocar igualmente em 2 álbuns, quantas figurinhas teremos em cada álbum? Que operação resolveria a situação problema? Então agora pensem com a professora. Até aqui está escrito figurinhas, mas é figurinhas, tá? Desculpe o erro da professora. Mas enfim, vamos pensar agora com a professora. Eu tenho 120 figurinhas, 2 álbuns. Eu quero colocar as figurinhas nos álbuns, todas elas. Quanto cada uma em cada álbum? Então, quantas figurinhas teremos em cada álbum? Nós temos 4 opções de operações. Vejam lá. 120 mais 2, 120 menos 2, 120 vezes 2, 120 divididos por 2. Qual você acha que resolve, qual das operações ali, que a professora colocou aqui embaixo, na proposta, qual delas você acha que resolve o problema de cima? Pense um pouquinho lá, observem, dê uma olhadinha de novo, Tenho 120, quero colocar nos 2 álbuns, e daí? Vamos ver se você acertou? Isso, 120 divididos por 2. Mas como que você sabe que é uma divisão? Como que a gente sabe que é uma divisão ali a nossa resposta, Porque a gente, na hora de dividir, distribuir as figurinhas, a gente precisa colocar um pouco lá e um pouco aqui. E quando a gente divide, todas as figurinhas igualmente nos 2 álbuns, significa que todas elas vão ser distribuídas nos álbuns. Então, essa ideia, de distribuir é uma ideia de divisão. Por isso que a professora colocou lá, que a resposta era 120 divididos por 2. Por conta disso, tá bom? Agora vamos pensar que a professora é mais um pouquinho aqui comigo. Veja lá. Vamos pensar em 2 situações problema. A professora colocou ali, 2 elas, a situação A e a situação B. Eu quero que vocês leiam as 2 situações e pensem quais ideias estão ali. Quais são as ideias que estão em cada uma das operações, cada uma das situações. Ideias para resolver, claro, Ideia do que como que eu vou resolver a situação. E na hora que você observou as 2 ideias, tanto da primeira como da segunda, qual a diferença que existe entre elas? Será que existe alguma diferença? E se existir, quais são essas diferenças entre as 2 ideias que você colocou aí no probleminha? Então agora não é para resolver o problema. Claro que se você quiser colocar aí no papel, fazer rabisco para poder pôr o pensamento no papel, ótimo, maravilha. Até eu aconselho você fazer isso. Mas não é para resolver só, é para você pensar. Eu vou dar um tempinho bem curtinho para você pensar. E daqui a pouquinho eu volto para a gente conversar sobre esses 2 probleminhas, tá bom? Vocês vão ter 1 minutinho para fazer esse pensamento aí na cabecinha de vocês. Só olha, dá uma olhadinha, lê, pensa um pouquinho, tenta descobrir e em 1 minutinho, que eu já volto para a gente conversar. Vamos lá?
Ótimo, crianças! Conseguiram pensar? Foi rapidinho, né? Tá, mas é só mesmo para trazer uma ideia, né? Porque a gente vai resolver junto com a professora aqui. Então vamos pensar lá. Nós temos ali a situação A. São 30 bananas em um cacho grande, né? Ou um grande cacho. Para fazer cachos menores com 6 bananas em cada cacho, quantos cachos seriam? Eu quero saber quantos cachos eu teria que fazer de 6 bananas. E eu tenho 30 bananas. Bem, segunda situação. São 30 bananas distribuídas igualmente em 6 bandejas. Quantas bananas em cada bandeja? Peraí, 30 de novo? 6 de novo? Será que é a mesma coisa que a de cima? 30 bananas, 6 bandejas. Agora eu tenho as bandejas. Eu quero colocar algumas bananas em cada bandeja. Quantas bananas vão em cada bandeja? É isso que eu quero saber. Então, nós temos algumas ideias aqui nesses 2 problemas que a gente está vendo aqui, né? Na situação A e na situação B. Na situação A, o que a gente teria de ideia? Quantos grupos de 6 cabem em 30? É porque eu quero saber quantos cachos de 6 bananas em cada cacho eu tenho em 30 bananas. Eu preciso fazer cachos de 6. Então, eu quero saber quantos grupos de 6 cabem no 30. E no segundo, quanto haverá em cada um dos 6 grupos? Eu tenho os grupos agora, eu não sei quanto que vai ter em cada grupo. Será que são ideias iguais? Bem, nós vamos visualizar as 2 ideias lá na mesa com a professora antes de continuarmos aqui. Vamos lá? Então, aqui a professora trouxe algumas pecinhas, né, dos nossos cubos coloridos lá, que vão representar as bananas. Então, eu tenho 10, 20, 30. Então, o primeiro problema dizia que eu queria fazer cachos de 6 bananas das 30 que eu tinha. Cacho de 6 bananas. Quantos cachos eu faria? Então, veja o que a professora vai fazer aqui, ó. Então, eu vou fazer cachos de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 6, um cacho. Aqui eu tenho 4, eu vou precisar pegar mais 2 daqui. Então, eu vou pegar mais 2 daqui para montar aqui 6 de novo. Então, ó, montei mais um cacho de 6. 6 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiro 2, montei mais um cacho de 6. Ó, eu tinha as 30 e vou tirando de 6 em 6. Estão observando? Ótimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiro mais um cacho. E aqui eu vou colocar os outros que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo. Então, olha aqui, ó. Eu fiz quantos cachos de 6? 1, 2, 3, 4, 5. Então, veja, a professora já sabia o tamanho que eu ia pôr no cacho, que era o tamanho 6. Então, eu tenho 5 grupos de 6 dentro do 30. Tá? Então, é isso que eu queria saber. Quantos cachos? São 5 cachos. Então, a resposta é 5. E aqui a professora usou a ideia assim de medir quantos de 6 cabe no 30. É como se eu fosse medir 6, 6, 6, 6 até fazer o 30, ok? Então, essa é a ideia que eu usei aqui para esse problema. O outro problema, então agora a professora vai deixar aqui do ladinho este, né, nos 5 cachinhos, e o outro problema falava das bandejas. Então a professora vai colocar aqui, né, representando as bandejas, esses papeizinhos aqui, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, deixa eu pôr mais pra cá um pouquinho. Isso, 6. Ó, eu tenho 6 bandejas. Essas bananas aqui já foram usadas. Agora eu vou pegar outras bananas, tá? Representando as bananas verdes aqui, ó, os cubinhos verdes. Então, eu tenho 10, 20, 30 cubinhos verdes também, representando as 30 bananas. Eu quero distribuir agora eles nas 6 bandejas. Eu preciso saber quanto vai em cada bandeja. Então, isso que a professora está fazendo aqui com vocês é visualizar o nosso pensamento. O que o nosso pensamento pode fazer lá na nossa cabecinha. Então, vamos lá. Vamos dar de 2 em 2 por enquanto? Vamos, ó.
2 para esse, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, ó. Ainda posso continuar dando 2? Posso, olha aqui, ó, continuo dando 2, ó, dá para dar mais 2 ali, ó. Posso continuar, ainda tenho, ó, tenho bastante, então vou continuar dando mais 2. Vamos pôr nas bandejas aqui o de 2 e 2. Ó, continua o ponto. Então, olha na nossa cabecinha o que o nosso cérebro tem que pensar na hora que nós estamos resolvendo o probleminha. É isso aqui, ó. Pronto, ó, consegui dar de 2 em 2. Agora sobrou só isso aqui. Consigo dar de 2 ainda? Ai, acho que não, porque, ó, 2, 4, 6. Eu só tenho 6, então eu posso dar de 1. 1 eu posso. 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1 e mais 1. Agora não tenho mais bananas, então quer dizer, distribuir todas as bananas. Quanto que ficou em cada banana? 2, 4, 5. Então, em cada uma das bandejas deu 5 bananas. Vejam a ideia que está aqui nesse problema. Esse problema é diferente lá daquele outro. Daquele outro, o que a professora queria saber? No outro, quantos grupos de 6, né? Eu tinha dentro do 30. E eu contei lá no grupo, nos grupos, né? Eu contei 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Então, aqui é uma ideia de medir quantos 6 cabem dentro do 30. 5 grupos de 6. Aqui a ideia é diferente. A ideia deste aqui agora é uma ideia de distribuir. Eu tinha um tanto e fui dando um pouquinho para cada um até eu descobrir o tamanho que tinha. Eu já sabia que eram 6 grupos. Aqui eu não sabia os grupos, eu sabia só quanto que cada um tinha que ter. Aqui é o contrário. Aqui eu tinha os grupos, mas eu tinha que descobrir quanto que cada um tinha que conter. Então, essas duas ideias fazem parte da divisão. É isso que os dois problemas nos mostraram. E é isso que a nossa cabecinha tem que fazer na hora de pensar. Eu tenho que pensar ou desse jeito, dependendo da situação que for me dada, ok? Vamos sistematizar com a professora lá na telinha agora. Muito bem, então agora vamos olhar tudo aquilo que a gente fez lá na mesa, né? Que a professora mostrou assim como que a nossa cabeça pensa na hora de ler o problema, na hora de resolver o probleminha. E aqueles materiais que a professora usou, você pode ir na sua casa usar desenhando, dá na mesma, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. A primeira situação era aquela das 30 bananas em um grande cacho. Para fazer cachos menores com 6 bananas em cada cacho, quantos cachos seriam? Essa era a pergunta. Então, era quantos grupos de 6 cabe dentro do 30? O que a gente foi fazendo? A gente foi fazendo exatamente isso aqui, ó. Pegamos 30 bananas, tiramos 6, ficaram 24. Pegamos 24, tiramos 6 de novo, sobraram 18. Pegamos as 18, tiramos 6, sobraram as 12. Pegamos 12, tiramos as 6, sobraram 6. A 6 foi o último cacho que eu fiz, não sobrou mais nenhuma banana sem cacho. Então, essas operações que a professora fez aqui de subtração, ela dá a ideia de dividir, né? Ó, fui tirando um pouquinho de cada um, fui fazendo o grupo. Então, quanto que cabe dentro do grupo? Para saber quanto que cabe, eu tenho que ir tirando grupinhos de 6. Então, eu fui tirando grupinhos de 6, né? E aí, eu fui descobrindo que todos esses grupos aqui são 5 grupos. Então, o que a gente fez? A gente retirou de 6 em 6 do 30 e observamos que 5 grupos de 6 foram feitos e não sobrou nenhuma banana sem grupo. Foi isso que a gente fez. Então, a resposta do problema seriam 5 caixas de banana. Vamos para o segundo problema? Bem, o segundo problema dizia lá, são 30 bananas distribuídas igualmente em 6 bandejas. Quantas bananas em cada bandeja? Então, nós temos lá 30, ó, e as 6 bandejas ali. O que a gente fez na mesa com a professora? Colocamos as bandejas, né, a representação das bandejas, pegamos as pecinhas e fomos dando duas por duas, né? Então, o que a gente fez? Ó, pegamos e damos 2 para todo mundo. Aí, nós vimos que ainda podíamos dar mais 2 para todo mundo. Aí, na última, o que aconteceu na última? Eu não podia mais dar 2, então eu dei uma, né? Dei uma para cada uma. O que a gente fez? A gente contou tudo, somou todas elas e viu que deram
cada bandeja ficou com 5 bananas. Então, essa ideia aqui foi de distribuir. A gente distribuiu as 30, né, nos 6 grupos, começando de 2 em 2, depois mais 2 e por último mais 1. E somamos todos, né, o que nós demos em cada bandeja e vimos que cada uma delas ficou com 5. Então, a resposta são 5 bananas em cada bandeja. Veja, os 2 problemas envolveu 30 bananas e um conjunto de 6. Ora era conjunto de 6, ora é para saber quantos conjuntos de 6 eu ia ter. Né? Eu teria 6 bandejas, que eu já saberia quantos grupos eram 6 grupos, e no outro eu teria o tamanho do grupo, mas eu não sabia quantos grupos eram. Dos 2 modos, tanto na primeira, observem na telinha de vocês a nossa conclusão agora. Tanto no primeiro problema quanto no segundo, né, a gente trabalhou com a ideia de dividir, distribuir, né? No primeiro era quantos grupos de 6 cabem dentro do 30, então eu fui tirando de 6 em 6. Mas eu posso também fazer, o que eu posso fazer também? Eu posso fazer uma divisão. 30 divididos de 6 em 6 vão dar 5 grupos. Olhem lá como que a professora fez. E no segundo, quanto terá em cada um dos 6 grupos? Agora eu vou distribuir. Também posso fazer uma divisão. Olha que interessante, é a mesma operação, só que as 2 ideias são ideias diferentes, que me levam a ter o mesmo resultado, inclusive, né? Uma, eu queria saber quantos cabem dentro, quantos um grupo pequeno cabe dentro de um grupo maior, que é a ideia de medida, e o outro era quanto que eu tenho que dar para cada grupo se eu tenho uma quantidade maior. Então, eu tenho que distribuir, é uma divisão igualitária, eu vou repartir em partes iguais. Então, essas 2 ideias nós temos aí na divisão. Olha lá, a primeira é uma medida e na segunda é uma repartição. Então, são 2 ideias importantes que nós temos na solução dos problemas de divisão. Bem, agora nós vamos ter alguns problemas à vista. Isso mesmo. Então, vejam na telinha que a professora. Né? Então, a professora está chamando ali, ó, problemas à vista. E quando a gente vai resolver problemas, a gente tem que ter algumas dicas, assim, algumas ações, algumas atitudes nossas enquanto estudantes. Quais são as nossas atitudes para aprender bem a resolver problemas? Então lá, ó, leia com calma, use a sua criatividade para resolver. Nem sempre a gente precisa usar uma conta. A professora acabou de mostrar para vocês aqui várias maneiras diferentes de resolver um problema com ideias diferentes, mas que era uma divisão. Então, olha, eu não usei só a operação, eu usei também algumas outras situações, né? Não somente a operação de dividir, mas outros tipos de estratégias de solução também. Então, use a tua criatividade. Acredite em você, você consegue. Nunca desanime assim, dizendo, eu não sei. Não, acredite, se esforce, porque eu tenho certeza que se você acreditar em você mesmo, você vai conseguir resolver. Compartilhe as suas ideias, ou seja, se você tiver alguém perto de você que você consiga conversar, conte para ele o que você está pensando. Será que você tem alguma outra ideia que possa me ajudar? Escute a ideia do colega, escute a ideia de quem está te ajudando e dê também a tua ideia. Veja se os 2 conseguem entender e cada um ajuda um ao outro. Pense e pense. Sempre temos que pensar. Não dá para tentar adivinhar as coisas. Se a gente tentar adivinhar, a gente não consegue aprender, tá? Então tem que pensar. Visualize a sua ideia. Faça igual a professora fez lá na bancada. A professora fez com material concreto, mas você pode fazer com desenhos, rabiscos aí no seu caderno. Visualize o que você está pensando. Isso te ajuda a resolver. Use suas estratégias. Então, use aquela estratégia que você achou melhor para resolver. Se a estratégia for boa, vai te levar ao resultado final. E mesmo que não leve, se a estratégia for boa, você pode repetir em outros momentos. Só que dessa vez, você já sabe aonde você pode arrumar, né? Porque aquele erro anterior pode ser consertado para o posterior, ok? E não desista, siga sempre adiante.
faça sempre, né, a sua tentativa frente a um desafio. Então, não desanime, ó, não desiste diante do desafio, porque é o desafio que te provoca a ir mais longe. Aí você consegue aprender, mesmo que você esteja errando. Lembra que a professora já falou várias vezes? O erro faz parte da nossa aprendizagem, tá bom? Aqui na nossa aula é permitido você errar, desde que você se esforce para resolver, ok? Muito bem. Agora umas dicas rapidinhas que nós já aprendemos em aulas passadas sobre resolver problemas. Leia o problema, selecione os dados e a pergunta do problema. Que ideia está envolvida ou quais ideias estão envolvidas? Pense numa estratégia de solução. Aplique a sua estratégia, aquela que você escolheu. Revise os cálculos, revise depois que você terminou para ver se está tudo dentro do que você pensou. Responda o problema. Mas atenção, existem problemas que têm muitas soluções. Não é só uma, existem várias soluções para aqueles problemas. Mas também existem problemas que não têm nenhuma solução. Às vezes pode acontecer também. Então, na hora de resolver problemas, temos que prestar bastante atenção também nesse aspecto dos problemas, ok? Ótimo! Então agora chegou a nossa hora de pôr a mão na massa. Vamos resolver os problemas? Primeiro aí na folhinha que você recebeu da escola, na sua atividade, ache essa situação que está aí, ó. É a situação dos tipos de máquina. Acharam? Ótimo! Então vocês vão ler esse probleminha, vão ter um tempinho para resolver. Vejam lá, a Mauri trabalha em uma fábrica de embalagens. Na fábrica há dois tipos de máquinas, as do tipo A e as do tipo B. Então tá ali o Mauri, está ali a fala do Mauri, ó, que é importante, faz parte do problema também. As máquinas do tipo A produzem 936 embalagens em 3 horas. E as do tipo B, 486 embalagens em 2 horas. Agora, o que a pergunta nos pede? Qual dos dois tipos de máquinas produzem a maior quantidade de embalagens por hora? Então é isso que você vai fazer. Eu vou te dar 5 minutinhos para você resolver esse problema do seu jeito, que daqui a pouco nós voltamos para fazer um painel de soluções e verificar aqui as respostas, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto.
aí, criançada, conseguiram? Ótimo! Então agora vamos acompanhar aqui com a professora. Quais são as partes importantes que o problema tem? Lembram que a professora falou das dicas que nós temos que procurar as ideias, os dados e procurar também a pergunta do problema? Então olha lá. Nós temos lá na fala do Amauri, lá, ó, as máquinas do tipo A produzem 936 embalagens em 3 horas. Ó, a professora circulou de vermelho ali, ó. Observe na telinha de vocês. Então, essa é uma informação em conjunto. Tipo A produz 936 embalagens em 3 horas. E as do tipo B, que a professora circulou ali, ó, de azulzinho, 486 embalagens em 2 horas. A pergunta era, qual dos dois tipos de máquina produz a maior quantidade de embalagens por hora? Bem, nós precisamos saber por hora quanto que a máquina A faz, quanto que a máquina B faz por hora. Se a gente precisa saber por hora, o que a gente vai ter que fazer? Olha, uma ideia que vocês estão tendo na cabecinha de vocês. Vamos visualizar lá na nossa cabecinha? Nós tínhamos que pegar o total de embalagens da máquina A e distribuir nas horas. A mesma coisa da máquina B. Para isso, nós temos que fazer uma divisão. Mas como fazer essa divisão? Pode ser pela operação, pode. Mas tem outras estratégias também. Vamos ver aqui o nosso painel de soluções que a professora trouxe? Vamos ver como que os nossos colegas pensaram para resolver esse problema? Vamos lá? Veja a estratégia da Célia e do Ricardo aí na telinha de vocês. Observem lá. A Célia fez o seguinte. Ela sabia que ela tinha que dividir a quantidade produzida por hora. Então, ela pegou o 936 e dividiu por 3. Mas ela sabe decompor os números. Olha a utilidade aí, ó, da decomposição que a gente aprendeu em aulas passadas. A gente aprende a decompor o número, inclusive para usar aqui nas estratégias de solução de problemas. Então, vejam lá, ó, ela decompôs, ó, 900 mais 30 mais o 6. Ela colocou ali um embaixo do outro. E dividiu por 3 separadamente cada um deles. 900 divididos por 3, 300. 30 dividido em 3 partes, 10 para cada parte. 100 divididos em 3, 2 para cada um. Aí depois ela só agrupou, ó, 300 mais 10 mais 2, 312. Ela achou o valor da máquina do tipo A, por hora 312. E a do tipo B, ela fez a mesma coisa, decompôs o 486 para dividir por 2, cada um deles separado. 400 divididos por 2, 200, 80 divididos por 2, 40, 6 divididos por 2, 3. 200 mais 40 mais o 3, que deu 243. Então, qual das máquinas produz mais por hora? A máquina do tipo A, que produz mais caixas, são 312 por hora. Agora vamos ver aqui a estratégia do Ricardo. O Ricardo também usou a decomposição numérica para fazer a divisão. Ele sabe que quando a gente decompõe o número, fica mais fácil da gente fazer as contas. Olha a ideia deles, né? Muito válida. Veja o que o Ricardo fez. Ele fez uma espécie de tabela, ó, do tipo A e para o tipo B. Ele colocou a conta de dividir ali no começo e fez, ó, na linha, né? Ali, hora 1, hora 2 e hora 3, porque o tipo A eram 3 horas de trabalho, né? E a do tipo B eram só 2. Então, ele colocou cada hora ali, hora 1, hora 2 e hora 3. Os 900 na primeira hora, 300 na segunda hora, 300 na terceira hora, 300. Então, ele distribuiu o 900 nas 3 horas. O 30, a mesma coisa, 10 e 10 e 10. E o 6, a mesma coisa, 2, 2 e 2. E depois somou lá a última coluna, porque a última coluna é igual às outras duas, então 312. O tipo B, ele fez a mesma coisa, colocou lá a conta no início da tabela e depois na primeira coluna fez a decomposição e foi distribuindo por hora. Hora 1 e hora 2, porque a máquina do tipo B trabalhou 2 horas no nosso problema, né?
Então, 400 divididos em 2, a hora 1, 200, a hora 2, 200. O 80, 40 com 40, e o 6, o 3 com o 3. 243. E aí ele, observando, né, as duas máquinas, ele concluiu então que a máquina que produz mais caixas é do tipo A, são 312 por hora. Agora vamos ver a estratégia da Cláudia, a nossa colega Cláudia, né, que é a nossa amiga aí, que pode ter inclusive na escola de vocês, a Cláudia, né? Ela usou a operação de dividir, né, que ela sabe fazer e ela compreende, e ela usou ali, ó, 936. Ela usou algumas cores para identificar ali as ordens, né? 936, 9 centenas, 3 dezenas e 6 unidades. Ela observou que se ela dividisse 9 por 3, ela poderia dar centenas inteiras. Então ela sabe que continuaria tendo respostas em centenas. Por isso que ela colocou centena, dezena, unidade ali na resposta do quociente, né, da nossa divisão. Vamos ver lá então? O 9 dividido por 3 dá 3. Daí ela tirou os 9 que ela distribuiu, não sobrou nada. Foi distribuir as dezenas. 3 dezenas, deu uma dezena para cada um. Distribuiu as 3, não sobrou nenhuma. As 6 unidades que sobraram, ela distribuiu, deu 2 para cada uma. Distribuiu todas, não sobrou nenhuma. 312. A mesma coisa ela fez lá no tipo B. 486 divididos por 2. Também, ela sabendo que 400 dividido em duas partes, ela ia continuar tendo centenas. Então, ela deixou ali, ó, centena, dezena e unidade também na nossa resposta do quociente. 4 divididos por 2, né, ou 4 centenas divididos por 2, vão dar 2 centenas para cada uma. Distribuiu todas, não sobrou nenhuma. Vai distribuir as dezenas. 8 dezenas, 4 para cada uma. Dividiu as 8, não sobrou nenhuma. Depois pegou as 6 unidades, distribuiu em 2, 3 para cada um, distribuindo todas as 6, não sobrou nenhuma, 243. E ela observou também que a máquina A é que produz mais caixas por hora. Viram? Vocês conseguiram chegar próximo a alguma ideia? Tanto da Cláudia quanto dos outros colegas? Muito bem. Se você fez uma estratégia diferente na tua estratégia, daquela que você, né, pensou e conseguiu perceber também que 312 era da máquina A, 243 da máquina B, então se você descobriu que é a máquina A que produz mais por hora, tá valendo, ok? Muito bem. Agora vamos para o nosso outro problema, né? A situação 2 agora da encomenda dos sabonetes. Tá aí também na folha de vocês. Vocês vão ler, né, vão ter alguns minutinhos também, lembrando daquelas que a professora sempre fala para vocês aqui. Vamos procurar os dados, vamos procurar a pergunta do problema, tá? E depois a gente vai pensando em estratégias de solução. Então, vocês vão ler, interpretar, resolver, responder em 5 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente volta para outro painel de soluções. Já volto!
aí, crianças, conseguiram? Ótimo! Vamos ver aqui então o nosso último problema da nossa aula de hoje? Então vejam lá, a Priscila recebeu uma encomenda de 159 sabonetes artesanais. Para entregar os sabonetes, ela tem duas opções de caixa. Uma com capacidade de armazenar 3 sabonetes e a outra para armazenar 4 sabonetes. Qual caixa ela deve escolher para que todas fiquem com a mesma quantidade de sabonetes sem sobrar espaços? Veja, as informações dos dados a professora já circulou. E a pergunta, que é o que nos interessa, é a pergunta que vai nos dizer o que o problema tem, que nós temos que fazer com os dados do problema. Então, a gente tem que escolher qual das duas embalagens, né, é a que ela vai usar. Se é a que tem de 3 em 3 sabonetes ou de 4 em 4 sabonetes para armazenar os 159 que ela fez. Bem, vamos ver aqui as estratégias no painel de soluções de alguns colegas nossos, vamos lá? Vamos ver a estratégia do Leonardo. O Leonardo, ele já sabe, já conhece os múltiplos dos números, porque ele sabe que os múltiplos são os produtos da tabuada. Então, olha o que ele fez lá. Embalagens de 3, 1, 2, 5, 10, 20, 40, 50, ele jogou algumas estimativas de embalagens e colocou embaixo lá, uma embalagem, 3, 2 embalagens, 6, 3 embalagens, 15, e assim ela foi até os 50 embalagens, que foi 150. Ele pensou, 159 não é 150 mais 6 mais 3? Olha, 150 mais 6 mais 3. Ótimo! Então, vamos pegar as embalagens daqueles números que a gente tem aqui, ó. 150 são 50 embalagens. 6 são 2 embalagens. 3, uma embalagem. 50 mais 2 mais 1, 53. Então, a resposta serão 53 embalagens completas de 3 sabonetes cada. Mas vamos ver agora aqui embaixo a outra embalagem. Aqui, por enquanto, foi só da embalagem de 3. A embalagem de 4, a mesma coisa, tabuada do 4. Uma embalagem, 2, 5, 10, 20, 30, 40. E ele fez aqui embaixo os múltiplos. Uma são 4, para 2, 8, para 5, são 20, para 10, são 40, e assim até chegar nas 40 embalagens dos 160 sabonetes. Por que ele parou no 40? Porque eram 159 sabonetes. Olha a ideia que ele teve, ó. Se em 160 temos 40 grupos de 4, né? Porque, ó, 40 grupos de 4 em 4. Então, em 159, nós teremos 39 grupos e ainda sobram 3 sabonetes. Isso que ele pensou. 39 vezes 4, ou seja, 39 vezes 4 sabonetes são 156 sabonetes. Mais os 3 que sobraram, 159. Então, ele descobriu que as de 4 em 4 iam sobrar sabonetes lá, né? Ó, serão 39 embalagens completas, ainda sobram 3 sabonetes sem embalagens. Mas o problema não poderia sobrar. Então, o que nós concluímos aqui, que o Leonardo pensou? Ele, né, desculpa que é ele, deve escolher a caixa com 3 capacidades de armazenamento. Então, foram essas embalagens aqui que o Leonardo encontrou, porque aqui não sobrou nenhuma. Aqui ainda sobrou algumas. Estratégia de Felipe. Ele usou uma operação, uma conta, ó. Só que ele decompôs o número lá em cima para fazer a divisão. E ele foi fazendo divisão por estimativa. Quantos 3 cabe dentro do 100? 30. 30 vezes 3, 90. Tirando 90 do 100, sobra 10. Juntando 10 com os 50, que são as dezenas, né? Juntando aqui, que sobra as dezenas aqui, juntando com aqui, ficaram 60. 60 cabe 23 dentro dos 60. 60 tirando de 60 não sobra nada. Agora sobraram as 9 unidades. 3 divididos em 9 dá 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 9 não sobra nada. Foi uma estratégia mais ousada. A mesma coisa ele fez com as embalagens de 4. 159 por 4. 20 embalagens de 4 vão dar 80. 80 tirando do 100, sobram 20 sabonetes. Mais os 50 que estavam lá, né? Juntando os dois, deu 70. Aí ela pensou assim, 10 vezes o 4 é 40. Então, eu tiro 40 do 70, sobra 30. 30 no 4 vão dar 9 grupos
Então, eu vou somar o 30 com o 9, porque aqui eu não posso sobrar sozinho, dezenas. Então, eu vou agrupar com o 9. Ele agrupou com o 9. 30 mais 9, porque 9 vezes 4 é 36. Tira 36 do 39, vão sobrar resto 3. Ok? Foi a estratégia do Felipe. E da Luísa foi uma estratégia também que a gente já conhece, né? Da operação de divisão. Ela pensou assim, eu tenho uma centena, não posso dar uma centena inteira para cada um, então eu não vou ter nada de centena na minha resposta. Então eu vou desagrupar a centena em dezenas, formando 15 dezenas. 15 dezenas por 3 dão 5 para cada uma, não sobra nada. Sobrar as unidades, dividindo 9 unidades em 3, dá 3 para cada um e não sobra nada. A mesma coisa ela fez com a divisão por 4. Não dá para dar uma centena inteira, então as centenas vão ficar vazias na resposta, não tenho centenas de resposta. Agrupando a centena com a dezena, fiquei com 15 dezenas. 15 divididos em 4 dá 3 para cada um, que dão 12. 12 tira do 15 sobra 3. 3 juntando com o 9, que deu 39 unidades, divididos por 4 vão dar 9. 9 vezes 4, 36. O 36 tirando do 39 vão sobrar 3 sabonetes. Essa foi a estratégia da Luísa. E tudo isso, meus amores, que foi bastante coisa, né? Que nós trabalhamos hoje, foi pra gente trabalhar com tudo isso aqui, ó. O que a gente viu na aula de hoje? Vimos as ideias que estão relacionadas à divisão, a de distribuir igualmente e a de medir, que é aquela que quantos cabem. Resolvemos problemas de divisão com estratégias pessoais e algoritmos padronizados. Aprendemos que a divisão é uma operação matemática que nos permite verificar quanto de uma quantidade existe dentro da outra, ou ainda quanto haverá em determinados grupos após ser distribuído igualmente certa quantidade. Então foi isso que nós aprendemos na aula de hoje. Tudo isso para a gente alcançar o nosso objetivo, que era resolver problemas de divisão com estratégias próprias ou algoritmos padronizados. Meus anjos, acabamos a nossa aula. A professora vai ficando por aqui. Parabéns pelo esforço, continue assim, que é assim que a gente aprende. Até a próxima, um beijinho e até lá! Vem aí, formação humana, ensino religioso. Olá, pessoal! Tudo bem? Ai, não acredito! De novo, cadê a professora? Esses dias eu cheguei e ela não tava. Mas deve ter acontecido alguma coisa, né? Daí, lembram que esses dias eu contei uma história pra vocês da minha vida? Mas daí hoje, não sei daí o que eu vou poder contar pra vocês. Nem vim com história preparada. Será que ela vai demorar? Deixa eu pensar Joca. Aqui. Nossa! Tudo bem? Oi, tudo bem? Você é uma professora nova? Sim, Joca. Eu vou começar a participar com vocês agora. Você vai dar aula pra gente? Sim, junto com as outras professoras, junto com o professor Fernando. Agora eu também vou trazer muitas coisas para vocês. Que legal! E como que é o teu nome, professora? Eu sou a professora Mariana. Mariana, seja bem-vinda, professora Mariana. Obrigada, Joca. Vamos lá então para a aula de hoje? Vamos lá. Hoje, Joca, nós vamos conversar sobre a importância dos direitos humanos para a construção de uma cultura da paz. Você já ouviu falar sobre direitos humanos, Joca? Direitos humanos? A gente já estudou sobre o direito das crianças e dos adolescentes. Sabe o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente? É isso? Isso, Joca. O ECA é muito importante também. Mas hoje nós não vamos falar só sobre o direito das crianças. Nós vamos falar sobre o direito de todas as pessoas. Então não é só das crianças, é do mundo inteiro. Exatamente. Vamos ver então? Tá, vamos. Olha só. O objetivo da nossa aula é conhecer o que são direitos humanos. Entender a importância dos direitos humanos para a construção de uma cultura de paz. Para a gente conversar sobre isso, eu trouxe alguns vídeos para me ajudar a explicar. Vamos ver? Vamos! Então, o que são direitos humanos? Um dia,
uma porção de pessoas se reuniu. Elas vieram de lugares diferentes e eram elas mesmas diferentes entre si. Havia homens e mulheres. Suas peles, seus cabelos e seus olhos tinham cores diferentes, assim como diferente era o formato de seus corpos e de seus rostos. Vieram de países ricos e pobres, de lugares quentes ou frios. Vieram de reinados e de repúblicas. Falavam muitas línguas. Acreditavam em diferentes deuses. Alguns dos países que elas representavam tinham acabado de sair de uma guerra terrível que tinha deixado muitas cidades destruídas, um número enorme de mortos, muita gente sem lar e sem família. Muitas pessoas tinham sido maltratadas e mortas por causa de sua religião, de sua raça e de suas opiniões políticas. O que reunia aquelas pessoas era o desejo de que nunca mais houvesse uma guerra, de que nunca mais ninguém fosse maltratado e que não se perseguissem mais pessoas que não tinham feito mal a ninguém. Todos queriam viver tranquilos e em paz, buscando formas de que isso acontecesse. Então, elas se reuniram e escreveram um documento. Olha só, Joca. Viu o quanto é importante? Ah, que legal, né? Todas essas pessoas se reuniram para ver o que estava sendo difícil, assim, daí fizeram um documento. É isso, então? Isso mesmo. Pessoas do mundo inteiro se reuniram, conversaram, contaram o que queriam que mudasse, o que estavam precisando para viver em paz. Só que você percebeu, Joca, que nesse pedacinho do vídeo não falou nenhum desses direitos? Ainda não falou mesmo. Quais será esses direitos, né? Vamos ver quais são? Vamos. Todos os homens nascem livres para pensar e se expressar. Todos os homens nascem iguais e têm, portanto, os mesmos direitos. Todos têm inteligência e compreendem o que se passa ao seu redor. Todos devem agir como se fossem irmãos, sempre respeitando cada um. Não importa qual seja a raça de cada um, tampouco importa que seja homem ou mulher. Não importa ainda a sua língua, religião, opinião política, país ou a família de que ele venha. Não importa que ele seja rico ou pobre, nem que o país de onde ele venha seja uma república ou um reinado. Esses direitos devem ser gozados por todos. Todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém pode ser escravo de ninguém. Não se pode maltratar as pessoas ou castigá-las de maneira cruel ou humilhante. As leis devem ser iguais para todos e devem proteger as pessoas. Todos os homens têm o direito de receber a proteção dos tribunais para que seus direitos não sejam contrariados. Não se pode prender as pessoas ou mandá-las embora de seu país, a não ser por motivo muito grave. Todo homem tem o direito de ser julgado por um tribunal justo quando é acusado de alguma falta.
Ninguém tem o direito de intervir na vida particular das pessoas, na sua família e na sua correspondência. Toda pessoa tem o direito de se movimentar dentro das fronteiras de seu país e tem o direito de sair e voltar ao seu país. Ninguém deve ser privado de sua nacionalidade. Quer dizer, toda pessoa tem o direito de pertencer a alguma nação e tem o direito de trocar de nacionalidade por sua vontade. Todos os homens e mulheres, depois de certa idade, não importa sua raça, religião ou nacionalidade, têm o direito de se casar e começar uma família. Um casal só pode se casar se os dois quiserem. Todas as pessoas têm direito a uma casa, e aquilo que uma pessoa possui não pode ser tirado dela, a não ser que haja um motivo justo. Todas as pessoas têm o direito de pensar como e o que quiserem. Elas têm direito de trocar suas ideias e praticar sua fé em público ou particular. Todas as pessoas têm o direito de se reunir ou de se associar, mas ninguém deve ser obrigado a isso. O governo deve agir conforme a vontade do povo. O povo deve mostrar para quem votar. Todas as pessoas têm o direito de votar. Todas as pessoas têm direito ao tipo de trabalho que preferirem e às boas condições de trabalho. Todos devem receber remuneração igual quando fazem o mesmo trabalho e devem ganhar o suficiente para a saúde, alimentação e vestuário. Todo homem tem o direito ao descanso e deve ter um número de horas de trabalho limitado e férias pagas. Todas as crianças têm os mesmos direitos, sejam ou não nascidas de um casamento. Todas as pessoas têm o direito à escola gratuita. Todos têm direito de aprender uma profissão. A escola deve promover o atendimento, a compreensão e a amizade. Todos os homens têm direito e deveres para com o lugar onde vivem e para com as pessoas que ali vivem também. Viu só quanta coisa importante, Joca? Nossa, que legal, né? Quantos direitos que nós temos, né, professora? E todos eles são muito importantes, né? Sim, todos eles. E para falar sobre eles, Joca, a prof também trouxe uma definição desses direitos. Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Normas assim é como se fossem regras, né? Que todo mundo tem que seguir, não é assim? Isso mesmo. Se todo mundo seguir esses direitos, prestar atenção em cada um, o mundo e toda a sociedade será muito melhor. É verdade, se todo mundo tiver respeito, né? Nós vamos construindo um mundo melhor, igual a gente sempre conversa aqui nas aulas, né? Isso mesmo. E para que isso aconteça, nós temos a cultura da paz. O que será que é isso, Joca? Cultura da paz? Alguém aí em casa sabe o que pode ser a cultura da paz? Cultura, eu sei, assim, que é a maneira das pessoas viverem, assim, né? O modo das pessoas viverem, o modo que elas se relacionam, aquilo que elas praticam. Então, quer dizer que se a gente tiver uma cultura da paz, a gente vai praticar a paz sempre, né? Não é isso? Isso aí, Joca. Você é muito esperto, Joca. Para que isso aconteça, as pessoas viram que os direitos da declaração, algumas pessoas não estavam entendendo muito bem. Então, surgiu a cultura da paz, com 6 pilares que fazem com que essa declaração seja colocada em prática mais fácil. Entendi. Mas o que é pilares, professora? Os pilares, Joca, é como se fossem regras, como se fosse uma ajuda para as pessoas. Como se fosse assim, as atitudes que as pessoas têm que ter. Dicas? Dicas? Isso. Entendi. E eu trouxe também, para a gente ver e também nos ajudar a praticar.
Não, então eu quero ver. Eu trouxe imagens, Joca. Você me ajuda a ver elas e a interpretar? Vamos, O pessoal aí de casa também. Eu Vamos vou lá. mostrar primeiro a imagem e vocês vão ver o que elas representam. Certo. Ali tá um menininho e ele tá no meio da natureza, né? Isso. E ele tá junto com um animalzinho. Ai, que bonitinho. Quer dizer assim que todo mundo tem que respeitar a natureza, os animais, é assim? Isso mesmo. E já tá escrito ali do lado qual é esse pilar. É o respeito à vida. Toda e qualquer forma de vida. Todos os seres vivos, né? Exatamente. Da natureza, os animais e os seres humanos. Isso mesmo. Independente de seus pensamentos, de suas crenças, todos devem ter respeito. Entendi. Olha o próximo. Ai, nossa, essa imagem ali, parece que ela tá dizendo assim, não, né? Ela tá rejeitando alguma coisa assim, né? Isso. E ela tá com a mão no rosto. Será que ela tá triste? Tá passando por algum problema, eu acho, né, professora? Ela não tá nem um pouco feliz, né, Joca? Não. Olha só o próximo pilar. Não a violência. Ela tá dizendo Será não que à violência ajuda em alguma coisa? Não, professora, violência é muito ruim, deixa as pessoas tristes, igual a moça tá ali na foto, né? Isso mesmo. Olha o próximo. Ai, que imagem bonita! Umas crianças, com cada uma com uma peça de quebra-cabeça montando, né? Quer dizer assim, união, não é? Isso. E tem uma palavrinha que é o pilar que ajuda a gente a interpretar melhor. Como que é? É ser generoso, ter generosidade. Generoso, quando um ajuda o outro, assim, né? Isso mesmo. Mais um. Esse eu sei. Eles estão brincando de telefone sem fio. Parece, né, Joca? O que E daí como fala? que acontece o telefone sem fio? Um fala bem baixinho assim na orelha do outro, e daí o outro tem que escutar com bastante atenção, porque senão no final dá tudo errado. Eu brinco às vezes com meus amigos, tem que escutar bem, né? Prestar bem atenção. Um fala e outro presta atenção. Você explicou. Expliquei? Certinho, Joca. É isso? É isso aí. O que é? Ouvir para compreender. Se eu escuto bem o que uma pessoa está falando, eu consigo compreender o que ela quer dizer. Porque às vezes as pessoas não sabem ouvir bem as outras, né? E sempre acabam gerando um conflito. É Quando a verdade. gente escuta com atenção, a gente consegue compreender e entender a situação toda. É verdade. O próximo é muito fácil, Joca. Olha só. Esse eu sei. É cuidar do planeta Terra. Isso mesmo. Se cada um fizer um pouquinho, Joca, lá no material reciclado que a gente separa, já é uma grande coisa. Se de pouquinho em pouquinho a gente pode salvar o nosso planeta que tá bem doente, né, Joca? É verdade. Cuidando da natureza, cuidando das pessoas, dos animais, não é? É isso mesmo. Preservar o planeta. É verdade. Vamos para o próximo. Esse tá fácil também. Tem vários tipos de pessoas ali, ó, várias cores de pele representando todas as raças, né? E todos eles estão unidos, de mãos dadas. Isso mesmo. Isso se chama, Joca, solidariedade. E o pilar fala sobre isso, sobre redescobrir a solidariedade. Tem todo mundo ter união, né? Estar juntos, não é mesmo? Isso aí. E esses, então, são os pilares para a cultura da paz. A cultura de paz, ela diz respeito a uma visão de mundo onde o diálogo é utilizado para resolver conflitos, abandonando atitudes e ações violentas e respeitando a diversidade dos modos de pensar e agir. Fica fácil, não fica, Joca? Agora ficou fácil. Daí todo mundo vai ter atitudes para construir uma cultura de paz. Com tudo isso que a gente viu, não é mesmo? Exatamente. E olha só,
É fácil. Se a gente tiver amor, cuidado, educação, respeito, dizer não às violências e ter empatia, tudo isso colocado pessoa por pessoa, o mundo pode ser muito melhor. Olha que bonito lá, todo mundo junto, né? Isso mesmo. Vamos praticar então o que a gente aprendeu hoje? Vamos lá, Vamos fazer as atividades agora, Joca? vamos lá. Então, a atividade 1 é um caça-palavras. A gente vai ver quem aí de casa tá super esperto para isso. Eu gosto de caça-palavras. É legal, né? Um grande desafio. Então, vocês vão relacionar cada imagem, lembrando da Declaração dos Direitos Humanos, e encontrar as palavras no caça-palavras. Vocês vão ter 5 minutos para fazer isso. Tá bom.
vamos corrigir então, Joca? Vamos. Eu acho que tá bem fácil. Ah, eu consegui, eu acho. Então vamos lá. Todas as palavras, Aham. expressão, profissão, lazer, casa, segurança, educação, justiça e voto. Ah, E eu as consegui. imagens aí do lado, todas elas ajudam a gente a reconhecer, né, Joca? É verdade, ali tá. A primeira é profissão, né? Isso. Aqui, a segunda é o que você faz, Joca. É estudar. Isso. Educação, né? Educação. E a outra é casa, ter uma casa. Isso mesmo. Depois, Joca, aquele símbolo ali você reconhece? Ai, eu acho que é... Ai, Tem nos tribunais. é. Então ele tá relacionado ao que será? A justiça, A justiça, Joca. né, que tem no Todos têm tribunal. direito a serem julgados com justiça. É verdade. Até lá na escola. Tem que ter justiça, até às vezes lá nas brigas que vocês têm, né? É, que tem que infelizmente ser. às vezes acontece, né, Joca? É, tem que ser justo, né? Não pode culpar os outros assim, sem motivo, né? Isso. E ali eu sei a outra. É lazer. Isso mesmo. É. É uma delícia, né, a gente ter os momentos para descanso também. Aham. O próximo é o voto. Todos têm direito a votar em quem quiser, em Aham. quem eles decidirem. E a outra ali é segurança. Isso mesmo, fácil. Aham. E a última, das pessoas com roupas diferentes. Ah, sim, eu respeito as diferenças, as ideias diferentes, as expressões, né? A expressão Isso. que tá escrito ali. Ah, eu Todo acertei. mundo tem o direito de se expressar. A Aham. expressão. Aham, eu acertei. Isso aí. Vamos para mais uma? Vamos. A atividade 2, ela traz um trechinho de uma música, Joca. Essa Essa não tá na nossa Não folha, né? A tem gente na vai folhinha fazer. de vocês. A Pode- gente vai fazer ela aqui. E aí, ao responder, vocês vão colocar as alternativas que vocês escolherem lá escrita no finalzinho da folha de atividades. Tá bom, eu vou marcar aqui no cantinho, então. Isso aí. Essa música se chama Comida, do grupo Titãs. Talvez alguns avós, alguns pais conheçam e gostem desse grupo. Eu gosto muito, Joca. E olha só, esse trechinho da música diz assim: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Na letra da canção, o grupo Titãs destaca que é necessário mais que suprir as necessidades básicas dos indivíduos. Todos devem ser tratados como cidadãos. Os direitos humanos acontecem quando existe. Aí vocês vão escolher, Joca. Lazer, desigualdade, liberdade de expressão, desrespeito, preconceito e alimentação saudável. Lá na folhinha de vocês escrevem a letra da alternativa que vocês escolherem. Tem mais de uma, né, professora? Tem eu já tô mais vendo de aqui. uma, Joca. Aham, Isso aí, 2 minutinhos para vocês resolverem. tá bom.
Olha lá, Joca. Fácil também, né? Tá bem fácil, eu acho que eu acertei. Então vamos lá. Lazer. Lazer. Desigualdade não. Desigualdade não, né? Não. E liberdade de expressão? Sim. Também é o que a gente falou antes, né? Cada um tem direito de expressar suas opiniões. E desrespeito e preconceito também não. Não, né? É muito feio isso, né, Sim. Joca? E alimentação E a última? saudável, sim. Sim, todos têm direito à alimentação saudável. Joca, essa música, ela é interpretada pelo grupo Titãs, mas quem escreveu foi Arnaldo Antunes. Ah, legal. Na época que a música foi lançada, ele fazia parte do grupo também. Ah, que legal. Vamos para a tarefa, então? Vamos. Na tirinha abaixo, vemos um dos direitos humanos representados de forma reflexiva e divertida, o direito da igualdade. As tirinhas, Joca, e pessoal de casa, elas costumam ter de 3 a 4 quadrinhos em uma única linha. Se você pudesse criar um direito humano, qual seria? Pense nisso e crie uma tirinha apresentando o direito que você criou. Utilize o verso da folha de atividades para responder. Ai, que legal. Professora, pode ser qualquer direito? Qualquer direito. Olha aqui essa tirinha, Joca. Ela tá escrita assim. Por que não joga com ele? Ficou doido? Ele é um menino igual a você, filho. Não é mesmo? Olha ali. Ele joga muito melhor do que eu. Ai, viu só, né? Mesmo ele tendo ali, utilizando cadeira de roda, ele joga melhor. Viu só? É a igualdade. Igualdade. Joca, e o que você criaria? Qual direito humano você criaria, Joca? Ai, pode ser uma coisa que eu gosto? Pode sim. Eu gosto muito de chocolate. Acho que eu criaria um direito que todas as pessoas têm o direito de comer chocolate. Então pode ser assim? Pode ser, Joca. Mas não é bem isso, né? Não é bem professora. isso. Eu tô brincando. Seria importante você pensar em algo que fizesse bem para todas as pessoas, Joca. Sim. Como a declaração ela fala para todas as pessoas do mundo, pensa aí no que você poderia criar para todas as pessoas do mundo. Pensando, professora, no frio que tá fazendo, né? Podia ser que todas as pessoas têm direito a ganhar um cobertor. Aquelas que não têm. Isso aí. Que Pra daí ficar todo mundo bem quentinho, ficava né? bem quentinho, né? Então, em casa, você vai explorar mais os seus pensamentos para seguir e fazer sua tirinha. Tá bom. E o pessoal de casa também, sejam bem criativos para que a gente possa ver depois os direitos que vocês estão criando. Certo. Será que nós alcançamos os objetivos da aula, Joca? Eu acho que sim. Vamos ver? Vamos. Nós conhecemos o que são os direitos humanos? Sim. E entendemos a importância dos direitos humanos para a construção de uma cultura de paz? Sim. Já tá ali dizendo. Sim, nós conseguimos. Que linda você ali, professora. De cabelo azul. Ficou legal, né? Eu adorei a minha figurinha, Joca. E para o pensamento do dia, Joca, olha que linda essa frase. A força de um homem e de um povo está na não violência. Experimentem. Mahatma Gandhi. Verdade. É bem importante que todo mundo em casa reflita bem sobre essa frase, porque a não violência ela não tá só para fora. Às vezes com o nosso irmão, com os nossos pais, as nossas brigas podem ser resolvidas de outra maneira. É verdade. E aí ele tá dizendo, experimentem. Experimentar para ter paz, né? É isso mesmo. E a frase da aula de formação humana e ensino religioso, você lê comigo, Joca? Leio. Vamos lá, então. Vamos lá. Juntos podemos construir um mundo mais humano. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, Joca. Tchau, professora. Até. Vem aí, língua portuguesa.
crianças já estão aí de novo? Olá, crianças! Muito prazer, Visconde de Sabugosa aqui com vocês novamente. Então, vocês lembram que na outra aula, na outra história, eu estava contando para vocês que a Emília, minha amiga Emília lá do sítio, resolveu escrever um livro de memórias? Ah, muito bem! Então, eu contei, né, para vocês que um livro de memórias é quando uma pessoa escreve as suas memórias e lembranças da vida, né, e que a Emília resolveu escrever esse livro, mas ela estava escrevendo sozinha? Não, ela estava usando a minha mão para escrever as memórias dela. E lembra lá que eu comecei a escrever com ela ali no escritório do sítio e ela fez umas exigências malucas, né? Ela pediu o papel que ela queria, como que era mesmo? Isso, era um papel da cor do céu com todas as suas estrelinhas. A tinta, como que era mesmo a tinta que ela queria? Isso, tinta da cor do mar com todos os seus peixinhos. E a pena? Pena de pato com todos os seus patinhos. Coisas malucas de Emília, e eu disse que não dava e ela concordou em escrever no papel branco mesmo, e a tinta comum. Daí lembram lá que ela não sabia o que escrever, mandou escrever 6 pontos de interrogação, mandou riscar um que eu tinha colocado 7. Daí chegou o Quindim, chamou ela para brincar e eu fiquei sozinho escrevendo. Ah, mas antes disso, a gente decidiu que a gente ia escrever sobre o anjinho que veio aqui para o sítio. Então eu vou contar para vocês a história do anjinho. Nós aqui do sítio do Pica-Pau Amarelo gostamos muito de viajar. Como que vocês geralmente viajam? Viajam de carro, de ônibus, de avião, quem sabe? Nós aqui do sítio viajamos com pozinho de pirlim-pim-pim. É um pó muito legal, que a gente pode viajar para onde a gente quiser. Já fomos para o país das fábulas, para o país das 1001 noites, já fomos para vários lugares. E nós também fomos para o céu, isso mesmo! Viajamos para o céu, conhecemos os planetas, né? Até a tia Anastácia foi com a gente, para a Lua, conhecemos o São Jorge. E ela ficou fazendo os bolinhos de chuva dela para o São Jorge. Hoje, quando vocês estiverem aí de noite na casa de vocês, olhem para a Lua para ver se a tia Anastácia ainda não tá lá fazendo bolinho. Vai que vocês enxergam ela. Muito bem. Então, mas nessa viagem ao céu, nós encontramos um anjinho com a asa quebrada, tadinho. Ele foi pular em uma nuvem, mas escorregou e quebrou aqui a pontinha da asa. Tava doendo muito. Vocês já quebraram alguma coisa, crianças? Já quebraram o braço, a perna? Eu já me quebrei inteiro, até fui mastigado por uma vaca. Mas eu sou um sabugo, né? Mas quem quebrou alguma coisa já sabe que dói bastante. Então, o coitado do anjinho que tava com a asa quebrada, tava doendo muito, coitadinho. Então, a gente trouxe ele pro sítio para cuidar dele. Pense, foi a coisinha mais fofinha do mundo. Todo mundo queria cheirar e apalpar e agradar o anjinho. Mas a Emília, pra variar, achava que era dona do anjinho e não queria deixar ninguém ver. Bom, pensem uma coisa comigo, crianças. Se um amigo de vocês tivesse ganhado um anjinho, vocês iam querer ver, né? Pensem, um amigo de vocês mandou uma foto ali pra vocês, falou, ó, tô com um anjinho na minha casa. Vocês iam querer conhecer esse anjinho, ir pra casa do amigo de vocês conhecer o anjinho? Tenho certeza. Pois é, acontece que todas as crianças do mundo queriam conhecer o anjinho que estava no sítio da Dona Benta. Pois é, a notícia correu o mundo e todas as crianças queriam conhecer o anjinho. Bom, não dá para todas as crianças do mundo chegarem ao mesmo tempo no sítio da Dona Benta. Então, os líderes mundiais, os presidentes, os reis, para resolver esse problema, resolveram fazer um sorteio para saber qual país que ia vir primeiro conhecer o sítio e o anjinho. E o país sortudo foi, sabe quem? A Inglaterra, isso, as crianças da Inglaterra iam vir para o sítio.
E foi uma choradeira nos outros países. Vocês sabem onde que é a Inglaterra? Bom, as crianças lá do 4º, 5º ano já devem ter estudado que fica lá no hemisfério norte, fica bem longe do Brasil, a Inglaterra. Tem que vir aqui de navio. E foi isso que o rei da Inglaterra fez. Fez um navio cheio de doces, brinquedos, livros. Ah, pense que legal! Vocês iam querer estar nesse navio cheio de doces, brinquedos e livros? E só com um adulto? Pensem, coitado do Almirante Brown. Coitado dele, crianças de um país inteiro para ele tomar conta e ainda comandar um navio. Mas vieram essa criançada para o Brasil. E quando elas chegaram no sítio, parecia uma boiada. A dona Benta quase teve um piripaque quando viu a criançada chegando. E a Emília mais ainda. A Emília estava no pomar dando lições pro Anjinho, porque pensem, o Anjinho, Flor das Alturas, que é o nome dele, conhecia as coisas do céu, ele conhecia as nuvens, as estrelas, ele sabia fazer estrelas, ele jogava, fazia uma bolinha de poeira cósmica e jogava assim para fazer estrelas. Mas ele não conhecia nada da Terra. Não sabia o que era grama, não sabia o que era terra, o que era árvore. Ele perguntou para a Emília, o que são árvores? E a Emília explicou assim, que as árvores são pessoas que têm os pés dentro do chão, que são as raízes, e tem um tronco bem longo e as mãos, que são os galhos. Definição legal de árvore que a Emília deu, né? O que você responderia se perguntassem para você o que são árvores? E a Emília explicou que cada árvore dá uma fruta diferente. Lá no sítio tem várias frutas. E tem a jabuticaba. Vocês gostam? A Narizinho ama jabuticaba. Bom, a Emília falou pro Anjinho. Repita. Jabuticaba. E sabe o que ele fez? Jatibucaba. E a Emília ria-se. Bom, mas quando ela ficou sabendo que essas crianças estavam chegando, que queriam ver o Anjinho, ela ficou maluca. Queria esconder o Anjinho, ela achava que as crianças iam raptar o Anjinho dela. Quer dizer, dela nada, né? Dela só na cabeça de macela dela. Bom, e ela escondeu o Anjinho num oco. E bolou um plano lá com o Pedrinho, com a Narizinho, para enganar as crianças inglesas. E sabe qual que era o plano deles? Vestir alguém de anjinho para enganar as crianças. E sabem quem que eles queriam vestir de anjinho? Isso, esse velho sabugo aqui. Muito contra a minha vontade. Eles me pegaram, me enfiaram umas asinhas falsas aqui e me jogaram na farinha para eu ficar branco. Me penduraram em cima de uma árvore e falaram para as crianças inglesas, esse é o Anjinho. Eu fiquei tão feio de anjo, tava com uma camisola do Narizinho ainda, nossa, mas fiquei tão desengonçado, que é claro que elas chegaram e torceram o nariz e, nossa, que anjo mais feio, tá de cartola, tá com a asa torta. Eu achei que esse anjo era mais bonito. E nós tentamos convencer, a Emília falou tal, mas sabe quem que veio junto com as crianças inglesas? Isso, o Peter Pan. Ele mora lá na Inglaterra, o Peter Pan, sabem? A história dele é de lá. E ele, como é muito esperto, descobriu que na verdade era eu, o Visconde. Daí não teve jeito. O Pedrinho teve que trazer o Anjinho para mostrar verdadeiro, para mostrar para as crianças. Mas deu tudo certo, elas brincaram no sítio, ninguém se machucou, nem o nosso Anjinho. Logo essas crianças foram embora. E o Anjinho logo melhorou, bateu as asas e foi embora também. É claro que a Emília ficou toda bicuda. Mas o lugar do anjo é no céu, né, gente? Bom, essa foi a história do dia que eu me tornei um anjo. E foi um dos registros que eu fiz nas memórias da Emília. Mas ficou muito legal o resultado depois. E vocês, crianças, já pensaram que um dia vocês podem escrever um livro de memórias? Ou podem escrever outros tipos de livro? Vocês podem ser escritores. Ah, muito legal! Então é isso, crianças. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço cordial, leiam bastante e até a próxima!